Olá, olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Educasesc, podcast oficial da Rede Sesc de Educação aqui no Ceará, falando diretamente da Semana S do comércio de bens, serviços e turismo, um momento muito importante em que toda a comunidade pode ter um contato com os serviços, atividades e ações desenvolvidas pelo Sesc e Senac. E você já deve ter percebido, acompanhando os nossos outros episódios, que no canto da tela tem um QR Code estratégico, isso mesmo. Esse QR Code ele nos leva para a página de doações do Mesa Brasil. Eu não vou falar muito a respeito, porque a gente está aqui com uma pessoa estrategicamente colocada, porque ela é a pessoa que vai nos falar sobre esse programa de abrangência nacional e que é um destaque verdadeiro, porque trabalha na vanguarda da segurança alimentar. Nós estamos falando com a Lidiane Fernandes, que é coordenadora do Mesa Brasil do Ceará. Tudo bom, Lidiane? Como é que tá? Tudo bem, Douglas. Estamos bem, estamos ótimos. Muito feliz e grata por estar aqui nesse momento, né? Partilhando um pouco da nossa missão. Eu costumo brincar muito que o Mesa, ele não é só uma missão que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano profissional, mas ele passa a ser uma missão de vida, né? De toda a equipe que está envolvida. E aí acaba cabendo a gente também engajar a população nessa nossa missão e que tem, graças a Deus, acontecido com um grande alcance, né? Com muito sucesso. Verdade, gente. E a gente já começou falando de uma forma muito entrosada e íntima do Mesa, porque como a gente abrevia, né? O Mesa Brasil, a gente chama o Mesa, porque é algo que já tá tão na nossa vida, na vida de todo mundo que tá dentro da rotina do Sesc, Senac, da FEComércio como um todo, porque o Mesa Brasil, de fato, se eterniza e se fideliza como um programa que tem um grande sucesso. Mas, Lidiane, para o nosso público, para a galera que nos assiste pelo YouTube, que já conhece, e também para quem ainda vai ter a oportunidade de conhecer, o que é o Mesa Brasil? Qual é a sua principal proposta? Sim, o Mesa Brasil, ele é uma rede de solidariedade, né, nacional hoje, que ele atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Então, ele pega de onde sobra e entrega aonde falta. Então, onde sobra, normalmente nas grandes redes de atacadistas, supermercados, fazendas, produtores agrícolas, sejam o pequeno agricultor, o grande, né? A empresa, a indústria agro, né? Então, são de vários polos, né, mercados, onde a gente consegue identificar um acúmulo, um desperdício de alimentos e até de outros produtos também, porque hoje o mês ele não se limita só à coleta de alimentos, mas sim de outros produtos diversos, né? E aí a gente traz esses produtos para as populações vulneráveis, que normalmente a gente sabe que um dos fatores mais fortes, né, no atual cenário de fome é principalmente o acesso. Sim. Então, a gente fala de segurança alimentar e nutricional de um ponto de vista, primeiro, do acesso. Porque quando eu tenho um acesso do alimento em quantidade e qualidade, sem prejuízo das minhas outras questões de vida, seja lazer, seja escola, saúde, trabalho, educação, aí eu vou considerar aquele indivíduo que tem tudo isso, que está numa situação de segurança alimentar. E o que a gente vê são, infelizmente, uma alta taxa populacional de pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade. Então, o Mesa Brasil, ele atua no combate à fome ao passo que atua no combate ao desperdício também, trazendo esse alimento que, na verdade, sobraria para essas populações, né, para essas comunidades. E aí a gente tenta dignificar um pouco a vida dessas pessoas, né? Além disso, a gente também trabalha com oficinas, né? A parte toda educativa, palestras, orientações, trazendo para as comunidades, né, à luz de diversos temas relacionados também à nutrição, ao trabalho, à qualidade de vida, para que isso possa ser um passo inicial até na autonomia alimentar. Né? Então, o segundo passo, né, a gente fala que quando eu tenho acesso, a gente vai atrás da informação, da educação, para saber como que eu vou usar melhor aquele acesso. Ou muitas vezes, como que eu vou chegar até aquele acesso através da informação que está me sendo passada. Então, assim, a gente atua nessas duas frentes, que é o eixo educativo, do desenvolvimento de capacidades, e o eixo de redes, que seria a rede de solidariedade social mais ampla, né, na coleta dos alimentos, trazendo para toda a população. Muito massa. E essa mentalidade de rede é muito empolgante. A gente pensar que você consegue criar uma rede oportuna
que ela se fundamenta e existe baseada na solidariedade, né? É algo incrível. E aí, com base nisso, eu faço uma outra pergunta até para a gente conhecer um pouco mais. Hoje o Mesa Brasil está presente em todo o território nacional? Como é que ele funciona? Sim. E no Ceará, como é que ele estrategicamente se organiza? Hoje o Mesa ele faz parte de todo o território nacional, né? A nível de América Latina, nós somos considerados a maior rede de banco de alimentos, porque a gente tem uma capilaridade muito grande. Nós não somos apenas um banco que carrega muito alimento. Nós somos vários, né? Então, não é só a quantidade que a gente coleta, porque isso você pode encontrar num grande banco de alimentos. Sim. Mas é a capilaridade, aonde aquele alimento está chegando. Então, a diferença principal estratégica do Mesa é o fato de existirem muitos Mesas Brasil no Brasil, levando esse alimento até aquela população onde o poder público não chega, aquela população invisibilizada, vulnerável, né? E a gente se sente muito grato por isso. É uma missão árdua, mas é uma missão muito louvável e nobre. O Mesa Brasil, no Ceará, ele começou em 2001 como Amigos do Prato. Era o projeto Amigos do Prato. E aí, com a consolidação do Mesa Brasil, de várias iniciativas similares, se formou o Mesa Brasil a nível nacional. Então, tudo que tinha essa iniciativa parecida com a do Amigos do Prato também se transformou em Mesa Brasil. E aí, a gente, em 2003, consolidou-se, né, esse nome, essa marca. E em 2005, aqui no Ceará, ela foi interiorizada. Então, hoje a gente tem o Mesa Fortaleza, que são 2 unidades em Fortaleza. Uma no Cariri, em Juazeiro do Norte. O Mesa Iguatu e o Mesa Sobral, que são 4 áreas estratégicas do Ceará, né, que fique próximo, ou centralmente, que a gente fala, dos 184 municípios. E aí a gente está atendendo hoje mais de 150 municípios, né? Então, já a gente chega no atendimento integral, né? Já a gente consegue instituição em todos os municípios, se Deus quiser, e fazendo esse braço forte da assistência, né? Porque dentro do programa assistência, que se divide em TSG, né? Trabalho social com grupos, nós temos também o desenvolvimento comunitário. E aí nós temos o Mesa Brasil, que é um desses braços fortes da assistência. Uma coisa que o Mesa também tem procurado muito é engajar a sua missão também através de eventos de culminância dentro da assistência, como Povos do Mar e o Herança Nativa, né? Então a gente leva todas as equipes para se engajarem também nessa missão, porque uma vez que a gente trabalha com populações e povos tradicionais e originários, a gente também está levantando a questão da sustentabilidade, que é também um tema muito pautado dentro do Mesa Brasil, né? Então, populações vulneráveis também que necessitam lá do nosso aporte, da nossa ajuda, da nossa troca, né? Olha que precioso a gente ouvir isso, porque é um trabalho articulado numa dimensão social ampla, né? Porque não é só a entrega, não é só o donativo, digamos assim, ou o alimento em si, mas tem todo um trabalho e um esforço de promoção social que é brilhante. Ele é a longo prazo, né? A gente costuma dizer assim, a doação ela é um braço a curto prazo, ela é uma solução a curto prazo para aquela questão da fome ali que está latente, que a fome não espera, né? Já dizia o Betinho. Então, quando a gente chega com as ações educativas, quando a gente se engaja nesses processos de promoção social, de troca de culturas, de fortalecimento de culturas invisibilizadas, né? Que precisam estar lá, que estão presentes, mas que as pessoas não enxergam, a gente também está promovendo a sociedade e a segurança alimentar e nutricional, uma vez que não é só sobre o alimento, é sobre a vida como um todo. Sem dúvida. E a gente experimentar essa possibilidade de reflexão em competências, campos humanos, e como a sustentabilidade, conectar isso com as necessidades prementes do momento, realmente mostra o poder que essa ação tem, que o Mesa Brasil tem, não é verdade? E aí uma dúvida que surge também nesse percurso. As doações do mês, né, que são encaminhadas, que comunicam, né, esses bancos de alimento, digamos assim, distribuídos, eles se comunicam também com instituições que vão fazer esse direcionamento, não é isso? Isso, exatamente. A gente costuma atender instituições no formato de banco de alimentos e também de colheita urbana, que a gente disse que são as 2 modalidades de distribuição de alimentos no mês. A colheita urbana é aquela em que a gente pega no doador e já deixa na instituição. E o banco de alimentos, como o próprio nome sugere, a gente traz o alimento para dentro da sede, né, do banco no SESC, e ali as instituições vão fazer essa coleta desses produtos, né? Então a gente entrega normalmente, né, sistematicamente a essas instituições, mas a gente também
promove campanhas, né, de doações de alimentos, e aí muitas vezes, dependendo da campanha, a gente consegue distribuir diretamente às famílias, mas sempre com o braço de amigo da instituição. A instituição, ela é o nosso apoio naquela determinada localidade, né, para alcançar aquelas famílias. Então, essas instituições, elas preparam esse alimento em geral, que é doado a elas, e distribuem para a comunidade. Legal. E esse contato com a instituição? É uma busca, o SESC vai fazer o contato ou existe essa possibilidade também da instituição, sabendo do programa, eu queria conhecer, queria saber da possibilidade da gente se aliar, como é que pode funcionar isso? Normalmente a instituição, ela solicita cadastro no SESC, passa pelo processo de tramitação, ela recebe uma visita, nessa visita a gente verifica se ela atende aos critérios do programa, porque o programa, ele preza muito pela essa questão da idoneidade, né? O que seria o quê? Que ter parceiros realmente donos que estão fazendo o trabalho relevante, que chega na comunidade da maneira certa, porque muitas vezes a gente tem vontade, a gente experimenta assim, isso muito, essa vivência nas comunidades, de ver como as pessoas têm vontade, não tem direcionamento, não conseguem se consolidar. E nem sempre, para você consolidar-se como uma boa instituição, precisa ser grande, né? Não precisa. Basta que ela tenha um trabalho organizado. E aí entra o Mesa Brasil também durante essas visitas orientando sobre isso. Quando a instituição ela não atende, né, os requisitos de cadastro, a gente normalmente dá um tempo, orienta para que ela possa alcançar, né, os critérios, ajuda com que, na medida do possível, para que ela possa realmente ser contemplada com o Mesa Brasil. Bacana, muito legal. E de sensibilidade esse trabalho, né? Incrível. A gente está falando dessa ponta da instituição que procura. E aquela instituição que enxerga dentro, de repente, alguém assistindo esse episódio, né? Diz, poxa, eu também posso somar como alguém que vai colaborar com esse banco de alimentos. Como é esse processo, né? Quem eu posso procurar? Certamente. Então, um parceiro que queira ser doador, por exemplo, ele pode entrar em contato nos nossos canais, seja através das redes do SESC, seja através do nosso contato telefônico, o e-mail do Mesa Brasil, e solicitando que a gente, né, vá fazer realmente uma visita. A gente pode também tá promovendo palestras para sensibilizar as equipes dos doadores. E aí a gente fecha essa parceria. Então, é bem pouco burocrático, não tem quase, bem dizer, burocracia, porque a nossa intenção é facilitar ao máximo, né, que as pessoas queiram ser doadoras. E se você não tem um produto a doar, você também pode doar o seu tempo como serviço voluntário. Olha que legal. Então, a gente tem no Mesa Brasil muitas ações educativas que acabam enchendo nossa programação, né, avolumando, que isso é muito importante, porque a gente tem uma demanda muito grande dessas ações nas instituições e a gente sempre está pedindo para o pessoal se voluntariar, e nós encontramos, graças a Deus, temos uma rede, né, de ofertas de profissionais. Eu quero dar uma oficina disso, porque eu sou especialista nisso, eu tenho vivência com isso. Legal. E muitas vezes a gente promove também uma rede entre elas, né, uma instituição que tem uma expertise num determinado segmento, e aí, às vezes, a gente traz pessoas dessa instituição para ministrar um determinado assunto nessa outra instituição que tem interesse. Então, a gente promove também essa rede entre eles. Olha que lindo. Acho que a palavra forte que fica aqui é conexão, né? Conexão, com colocar certeza. Realmente as estruturas da rede para funcionar, para se comunicar. E aí, falando como alguém que atua mais de perto na educação do SESC, a gente sempre tem a oportunidade de ver campanhas que mobilizam as nossas escolas, né? Verdade. Lembrando que as nossas escolas também são pontos de apoio, pontos de coleta para doações do Mesa Brasil. Com certeza. Então, a gente sempre tem momentos bem oportunos, né? Onde a gente vê essa organização, momentos estratégicos, né? Em que a escola se organiza, recebe as doações, faz esse direcionamento para o Mesa Brasil. E eu verifiquei recentemente algumas doações, achei muito bacana, porque quando a gente fala do Mesa Brasil, naturalmente o que fica ali mais visível são as doações de alimentos, né? Mas eu vi doações de livros, né? De livros, de brinquedos. Olha aí. A gente teve uma experiência no Mesa Brasil de Sobral muito interessante, em que a gente promoveu, né, a doação de brinquedos. A escola participou bastante lá. E com essas doações de brinquedos, muitos brinquedos quebrados que vinham, a gente promoveu oficinas de restauração. Eita, que legal. Com idosos voluntários do TSG. Nossa. Olha aí, mais conexão com diversos, né, braços do SESC.
E aí houve essa restauração e aí num determinado momento do ano a gente chamou instituições que trabalhavam com crianças para estarem recebendo esses brinquedos restaurados, né? Então, assim, foi um momento de muita alegria, muito crescimento, muito envolvimento e muita rede. Que incrível, gente. Nossa, a gente fica assim tomado do tamanho que o Mesa, né? Realmente é uma mesa farta para todo mundo. É grande, né? Todo mundo pode chegar, sentar, se deliciar dessa experiência. Verdade. Lidiane, muito obrigado. A gente agradece por essa partilha, por poder levar à nossa rede também essa oportunidade de pensar, refletir, sobretudo somar, né? Sim, de com se certeza, juntar a essa causa. com certeza, assim, é importante, né, trazer isso como missão de vida. A gente cresce como profissional e cresce como pessoa também. É a verdade. troca realmente, ela nos sensibiliza a ver a vida de outra maneira, né? Então, o Mesa Brasil, muita gente pensa que os alimentos do Mesa, os alimentos do Mesa vão para onde? Fica assim pensando, olha, a gente faz prestação de contas, né, para o doador, então é um Importante trabalho bem lembrar. grande, uma equipe muito engajada para poder estar dando transparência a esse nosso trabalho, aos números que a gente promove, que a gente produz, que não são pequenos, são muito altos. O Ceará ele sofre muito com insegurança alimentar e nutricional. Muitas comunidades realmente necessitam, né, desse apoio, desse aporte do Mesa Brasil. E eu queria aproveitar o ensejo para convidar toda a população, empresários, que possam se engajar na nossa missão, que possam aderir ao programa, para a gente somar ainda mais vitórias, para a gente somar superação e vencer muitos desafios. Excelente. Lembrando, o QR Code do Mesa está na nossa tela, mas nós vamos colocar todas essas informações também aqui na descrição do nosso vídeo. Desde já agradecendo a presença da Lidiane. Obrigada. Agradecendo a sua presença também, que acompanhou conosco. E o mais importante, vamos juntos somar esta causa. E uma atitude importante é curtir, compartilhar e fazer o conhecimento girar, né? Isso aí. Para que ele isso chegue aí. para mais pessoas. Minha gente, vamos encerrando por aqui mais um episódio do Pode Educar Sesc com o tema incrível, Mesa Brasil, com a nossa amiga Lidiane. Vamos ficando por aqui e não perca o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.